Bem-vindo, pessoal, ao canal Professor Nota Fiscal. Me chamo Lhugo Tanaka Júnior, sou auditor fiscal do Estado do Paraná e hoje eu vou apresentar para vocês uma videoaula sobre as atualizações introduzidas na Nota Fiscal Eletrônica Ajuste CINEF 2 de 2021, que foi publicado agora em 8 de abril de 2021. Esse ajuste CINEF, ele traz alterações ao ajuste CINEF 7 de 2005, que é o ajuste CINEF original da Nota Fiscal Eletrônica modelo 55. Então, sem perder mais tempos, vamos direto ao assunto. Bom, a primeira situação que foi introduzida pelo ajuste CINEF 2 de 2021, que vale a pena trazer aqui para vocês, é uma alteração no parágrafo 5A da cláusula nona, o que ele fala na verdade? Ele faz uma alteração à utilização do DANF simplificado. Eu tenho aqui em cima para vocês como que era o texto original. O texto original falava que na hipótese de venda ocorrida fora do estabelecimento ou de venda a varejo para consumidor final, inclusive por comércio eletrônico, venda por telemático ou processos semelhantes, o DANF poderá ser impresso em qualquer tipo de papel, exceto papel jornal com tamanho inferior ao A4, caso em que será denominado DANF simplificado, devendo ser observadas as definições constantes no manual de orientação do contribuinte. Era assim, né? Foi removida a parte de venda a varejo para consumidor final e inclusive por comércio eletrônico, e ficou que na venda ocorrida fora do estabelecimento poderá ser utilizado o DANF simplificado. Então o DANF simplificado, como a gente conhece, ele passou a ser utilizado somente nas vendas fora do estabelecimento, aquela venda porta a porta. Mas não se preocupem, pessoal, que na verdade a venda para consumidor final, por meio eletrônico, por telemáticos ou processos semelhantes, o DANF simplificado passou a ser chamado DANF simplificado etiqueta. É isso que está falando no parágrafo 15 da cláusula nona. Então a gente tem o DANF simplificado para venda fora do estabelecimento e a gente tem o DANF simplificado etiquetas para as vendas varejo para consumidor final, por meio eletrônico, venda por telemáticos ou processos semelhantes. Só foi uma alteração da tipificação do DANF simplificado para uma operação e para outra. Nada demais, né, pessoal? E esse DANF simplificado, etiqueta, ele está especificado na nota técnica 2020-004. Lá ele especifica para vocês quais são os campos mínimos que tem que existir no DANF simplificado etiqueta. Isso foi para atender pedidos de várias empresas de comércio eletrônico, que elas se preocupam muito que quando tem o DANF completo, as suas mercadorias durante o trânsito ficam mais sujeitas a furtos, né? E resumindo essa informação no DANF, fica mais difícil você descobrir o que está sendo transportado. Então essa alteração foi introduzida no parágrafo 15 da cláusula nona. E a gente tem uma alteração muito importante aqui, pessoal. Essa é a inclusão do parágrafo 16 da cláusula nona. Essa é realmente uma evolução bem grande. Vocês fiquem atentos, caso vocês atendam empresas de comércio eletrônico. E o que fala esse novo parágrafo 16 aí da cláusula nona? Nas operações de que trata o parágrafo 15 desta cláusula, que são operações de marketplace, como a gente vê acima, exceto nos casos de contingência com o uso de formulário de segurança ou quando solicitado pelo adquirente, o DANF poderá, de forma alternativa à impressão em papel, ser apresentado em meio eletrônico, seguindo a disposição gráfica especificada no MOC, desde que tenha sido emitido o MDFE relativo ao transporte das mercadorias relacionadas na respectiva NFE. Inciso 2. O emissor do documento deverá enviar o DANF em formato eletrônico ao consumidor final, seguindo a disposição gráfica especificada no MOC. Então, o que a gente trata aqui nesse parágrafo 16 da cláusula nona? Ele está dando uma permissão para as empresas que fazem venda para consumidor final por meio eletrônico, venda por telemática ou processos semelhantes,
as vendas de e-commerce agora podem ser transitadas sem a impressão em papel, mas com o DANF em meio eletrônico. Então, caso a empresa queira transportar aquela mercadoria por meio eletrônico, né, apresentando o DANF ao fisco em meio eletrônico, será possível. Mas ressalto que isso aqui é uma alteração que é somente para as empresas que fazem venda a varejo para consumidor final por meio eletrônico, venda por telemarketing ou processos semelhantes. Então está sendo permitido aí a substituição do papel pela apresentação em meio eletrônico do DANF quando o fisco exigir. Vale colocar um asterisco aqui bem importante, pessoal. O ajuste NIEF ele é uma norma de forma geral. Ele não tem aplicação imediata na maioria dos estados. Você tem que saber se seu estado já internalizou essa legislação no seu regulamento. Estando regulamentado no seu estado, você pode começar a aplicar o que está previsto na regulamentação. Então fique atento aí no seu estado para saber se ele já permitiu, já internalizou essas alterações do ajuste SINIEF 2 de 2021. Então tá, a gente falou aqui na inclusão do parágrafo 16 da cláusula 9ª, que é bem importante, né? É uma evolução da substituição do papel pela apresentação em meio eletrônico do DANF. E a gente vai aqui para outras alterações aqui, pessoal. Teve alteração no parágrafo 7 da cláusula 15ª, que ela traz o seguinte: as restrições previstas no parágrafo 5º e 6º dessa cláusula não se aplicam nas operações que tenham como emitente ou destinatário a União, Estado, Distrito Federal e municípios, bem como suas fundações e autarquias, quando as consultas forem realizadas no Portal Nacional da NFE, em que o destinatário da mercadoria for pessoa física ou pessoa jurídica não contribuinte do ICMS. Então vamos lá, pessoal, o que trata essa cláusula 15ª? Essa cláusula 15ª, ela trata da restrição da consulta pública no Portal Nacional da NFE. Então, a consulta pública recentemente, ela passou por uma restrição, né? Já que a Receita Federal e os estados sofreram muito ataque de tentativa de consulta pública de documentos fiscais eletrônicos, então ela ficou restrita com informações resumidas. Porém, ela não pode ser restrita quando for o inciso 1 e o inciso 2 dessa cláusula 7ª. E o inciso 1 e o inciso 2 fala em forma resumida que a consulta pública ela não pode ser restringida quando for operação destinadas para órgãos públicos, né? E também ela não pode ser resumida quando for destinada para pessoa física não contribuinte. Então, quando for uma nota destinada para órgão público ou para pessoa física ou jurídica não contribuinte, a consulta deve aparecer de forma completa. É isso que fala essa alteração aí do ajuste SINIEF 2 de 2021. E a gente tem uma exceção ali no parágrafo 8º dessa cláusula, que o inciso 2 não se aplica ao Estado de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo ele optou por manter restrita a consulta completa do destinatário quando for destinado a mercadoria com pessoa física ou jurídica não contribuinte. Então vamos tentar estruturar melhor aqui. Se a nota for destinada a uma pessoa física ou jurídica não contribuinte do Estado de São Paulo, ela ainda poderá ser resumida. Para os outros estados, ela deverá aparecer completa quando for pessoa física ou jurídica não contribuinte do ICMS. Tentei deixar o mais claro possível. Essa legislação às vezes é um pouco difícil de você interpretar ela, mas eu queria só trazer essas alterações para vocês. E a gente tem aqui, pessoal, mais algumas alteraçõezinhas importantes. Não são difíceis, o texto está um pouco difícil de entender, mas vou tentar explicar o que significa. O parágrafo 5º da cláusula dessa quarta fala: a transmissão do arquivo digital da NFE, nos termos da cláusula 11ª, implica cancelamento de pedido de inutilização de enumeração da NFE já cientificado do resultado que trata o parágrafo 3º desta cláusula. O que ele quer falar com isso? Ele quer falar que caso você faça
mande uma autorização de uma nota fiscal que já tem a sua numeração inutilizada, a autorização vai ser aceita, né? Então a autorização é maior que a inutilização. Como que funcionava antes desse ajuste NIF? Se você fizesse uma inutilização de uma numeração de uma nota, digamos, inutilizei a nota número 1 da série 1. Se posteriormente você tentasse autorizar a nota fiscal da numeração 1, série 1, você não ia conseguir e você ia ter uma rejeição falando que essa numeração já estava inutilizada. Essa alteração traz a permissão de autorização para isso. Então, caso você tente autorizar uma nota que tenha a numeração inutilizada, você vai conseguir. Isso foi feito para atender o pedido de algumas empresas, né? Que muitas vezes a empresa inutilizava de forma equivocada uma numeração e depois ele tentava autorizar uma nota que já tinha sido emitida, né, uma nota em contingência, normalmente que tinha sido emitida, e ela nunca conseguia autorizar essa nota porque a numeração tinha sido inutilizada. Então agora a autorização da nota sobrepõe a inutilização. É isso que fala essa cláusula 14ª. E a gente tem a alteração no parágrafo 1 da cláusula 18ª, que ela fala que as NFEs canceladas, denegadas e os números inutilizados, exceto os correspondentes a inutilizações canceladas, nos termos do parágrafo 5º da cláusula 14ª, devem ser escriturados sem valores. Aqui a gente tem uma alteração sutil, né? E como a gente tem agora essa inutilização cancelada, na verdade, então ele fala que você só deve escriturar sem valores monetários quando você não tiver uma inutilização cancelada, que a inutilização cancelada é feita através de uma autorização de uma nota. Então, caso você tenha uma inutilização e uma autorização de uma nota, você tem que escriturar isso com os valores monetários. Só tentei deixar claro esse parágrafo primeiro, assim, é um pouco difícil de entender você lendo, mas o que quer dizer é que caso você tenha uma inutilização e uma autorização com a mesma série e número, você tem que escriturar a autorização com os valores monetários. É isso que quer dizer, pessoal. Pessoal, chegamos ao fim aqui, né, de mais uma aula para vocês aqui, tentando explicar esse ajuste de F2 de 2021. O assunto mais importante que trouxe nesse ajuste é a inclusão do 16 da cláusula 9ª, que é a substituição da impressão em papel pela apresentação em e-mail eletrônico do DANF nas operações de e-commerce, né, para consumidor final não contribuinte, né, para consumidor final. Então, essas alterações que eu quero que vocês fiquem atentos. Antes de qualquer coisa, pessoal, antes de sair aplicando essas alterações que estão no ajuste, verifiquem se o seu estado internalizou esse ajuste no seu regulamento. Então tá, pessoal, espero ter ajudado aí vocês e até a próxima.